mundo e sal da terra. Amém? Pode repetir comigo? Fala, minha família é a luz do mundo e sal da terra. Amém? Pega a sua Bíblia aí. Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5. Versículo de número 13 em diante. Nós vamos aprender algo especial de Deus para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família. Mateus 5, versículo de número 13 em diante. Quem achou aí, diga amém. Amém. Diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Feche meus olhos em nome de Jesus e oremos ao Senhor. Pai querido, nós queremos te louvar, te bendizer, te adorarmos. Fala conosco, Senhor, nesta noite através da tua palavra. Fala, Senhor, conosco não aquilo que nós queremos ouvir, mas fala aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Poder aceitar quem está em pé, em nome de Jesus. Eu quero que você preste bastante atenção na palavra. Quero ser rápido e objetivo, mas quero que você saia daqui sentindo verdadeiramente a presença de Deus que já está neste lugar, no nome de Jesus Cristo. Repete comigo mais uma vez: a minha família é o sal da terra e a luz do mundo. Para a gente poder entender essa passagem que Jesus está falando, a gente precisa entender esses dois princípios que Jesus mostra neste verso, né? O que era, para que serve o sal, né? O sal, você vai falar, pastor, o sal serve para salgar. Mas na época de Jesus, ele tinha, além de salgar, através, né, desse processo de salgagem, ele tinha algo especial. O sal servia para quê? Para conservar os alimentos, conservar a carne, conservar o peixe, não é assim? Pescava lá, e aí botava o sal, botava lá para secar, assim, e conserva o alimento. Eu lembro que nós moramos uma época lá na Bahia, lá em Nova Viçosa, nós moramos em Nova Viçosa, Goiarena, em alguns lugares lá na Bahia, e quando a gente veio embora de lá, eu vim com a boca toda arrebentada, né? De comer camarão salgado, né? Camarão salgado. A gente ganhava, o meu irmão mais velho ia lá para a praia, os pescadores vinham e pedia para ele ajudar a fazer alguma coisa, ele ajudava, e eles pegavam aqueles peixes menores e davam para o meu irmão, ele vinha arrastando, minha mãe pegava lá, limpava tudo, salgava tudo, colocava lá em cima da casa para secar aquele negócio e conservava, e a gente comia peixe seco, né? Salgado. Então o sal serve para quê? Conservar o alimento. E a luz, Jesus Cristo, mostra na palavra. O salmista nos diz no Salmo 119, versículo 105, ele diz: olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Então, a luz é para clarear, para mostrar ao mundo aquilo que nós somos. E a palavra do Senhor que eu quero deixar para você nessa noite é que a sua família, a sua casa, o seu lar precisa ser luz do mundo e sal da terra. Todo cristão é luz do mundo e sal da terra. Pastor, o que isso quer dizer? A palavra do Senhor está dizendo: olha, o mundo ainda não foi castigado, o mundo ainda não foi destruído, porque você está lá, porque você vive lá. A sua família é a luz do mundo, a sua família é o sal da terra. Por tua causa, por causa da tua família, o mundo tem sido abençoado. O mundo tem sido abençoado por causa da nossa casa, por causa da nossa família, porque você está lá orando, porque você está lá jejuando, falando com Deus, orando pelos seus filhos,
orando pela sua casa, ensinando os seus filhos a trilhar o caminho do Senhor, ensinando os seus filhos a obedecer a palavra de Deus. Então a sua família é que tem conservado este mundo, é a minha família que tem conservado este mundo, que tem dado a este mundo a durabilidade que ele tem tido, que Deus tem tido misericórdia e não tem destruído a nação, não tem destruído o mundo, porque pelo pecado, pela maldade que a gente vê, por tantas coisas erradas que a gente vê acontecer no Brasil, no mundo, o mundo já teria sido destruído, Deus já teria se irado, Deus irou-se de forma grave contra o povo de Israel, por pecados menores do que esse que a gente tem visto acontecer hoje. Mas nós temos vivido na graça, temos vivido esse período da graça, então nós precisamos entender o valor da nossa família, o valor que a nossa família tem. Eu quero mostrar para você na palavra alguém que sabia como ninguém adorar a Deus, alguém que sabia como ninguém servir ao Senhor, mas que ele fracassou como pai, mas mesmo fracassando como pai, ele continuou crendo, confiando na palavra do Senhor, confiando na promessa de Deus. Nós vemos um homem que até hoje a gente canta as canções dele, né? Qual canção que você conhece aí, com mais de 1000 anos, que tem sido cantada, né? Mas a gente canta, né? Canções com mais de 1000 anos, que está na palavra e que tem sido cantada. Os salmos de Davi, né? Davi, um homem poderoso, olha o que ele fala no final da sua vida. Que nós que estamos aqui nessa noite possamos ter esse exemplo de Davi, mesmo em meio às adversidades que às vezes nos enfrentamos. Estamos vivendo num mundo hoje onde as famílias têm perdido seu valor, onde a vida tem perdido o valor. Todas as vezes que a gente assiste um jornal, uma reportagem, a gente fica assustado, perplexo com coisas que acontecem, com as covardias, com assassinatos, com mortes. Então a gente fica assustado. Mas Davi, mesmo em meio a tantas adversidades, ele reconhece a sua falha, né? Com o seu lar, com a sua casa, com a sua família. Mas ele reconhece também que a sua obediência a Deus fez com que Deus tivesse com ele um compromisso. Eu quero que você fale para essa pessoa que está ao teu lado, seja ele seu cônjuge, ou seja ele apenas um irmão da igreja. Eu quero que você olhe para ele e diga assim: Deus tem um compromisso com a sua família. Fala assim: Deus tem um compromisso com a nossa família. Você pode aplaudir o Senhor com alegria. Quando eu comecei a ler essa palavra de Davi, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 23, alguns versos interessantes. Eu acho interessante porque são as últimas palavras de Davi. São as últimas palavras. Ele já está bem velho, está sob uma cama, está vendo os seus dias passando, está vendo a sua vida definhando. E ele agora diz algumas palavras que eu quero que eu e você, que nós guardemos essa palavra no nosso coração. E que a gente também, um dia, quem sabe, no final da nossa vida, possamos falar como Davi falou. Olha só o que Davi fala a respeito de si mesmo. 2 Samuel capítulo 23, a partir do verso 1 diz assim: estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi elevado em altura, ou ungido de Deus, do Deus de Jacó, os suaves em salmos de Israel. Olha o que ele diz: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Aleluia. Você pode repetir comigo essa palavra? Fala comigo: o Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. Aleluia. Tudo que você pode profetizar para a sua casa, para a sua família, fale, profetize. A igreja de Deus às vezes perdeu a noção do que é profetizar. A gente acha que profetizar é só quando alguém lá
é tomado misterioso, eu profetizo. Não. A palavra profetizar vem de proferir. Tudo que você profere, tudo que você fala de bênção, Deus declara através da sua palavra. Creia nisso. Olha para o Senhor, porque é de glória, de honra, de separar a sua casa. Profetize, bênção. Profetize. Fale aquilo que está no teu coração. Bênçãos para a sua casa, bênçãos para a sua família. Mesmo quando tudo às vezes parecer o contrário, profetize vitória, profetize bênção, profetize salvação. O que a gente tem visto hoje, na maioria das vezes, é as pessoas profetizarem coisas negativas. Não vai dar certo. Ih, fulano fez isso, não deu certo. Ah, fulano fez isso, não deu certo. Meu irmão Antônio está ali. Aí falou da loja dele lá. Só um ou dois que às vezes chega lá e diz assim: confia em Deus, vai dar certo. Olha, eu comecei assim também, né? Ele ouviu o testemunho do outro lá que não desiste não. Eu comecei carregando, entregando as entregas num carrinho de mão. Você está até bem, você tem o reboque, né? Porque a gente precisa acreditar, precisa confiar que nós temos um Deus que conhece o nosso coração. Nós temos um Deus que conhece a nossa vida. Um Deus que sabe dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus planos. Lá em Isaías capítulo 29 vai dizer assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso em vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aí é interessante você prestar atenção nessa palavra. Deus está dizendo: olha, eu sei o que eu penso a seu respeito. Eu tenho pensamentos de paz, pensamentos de bênção e não de mal. Mas Deus está dizendo: eu quero dar a você o fim que você espera. Olha para o irmão que está do lado de você. Qual é o fim que você espera para a sua vida? É isso que Deus está dizendo. Eu tenho pensamentos positivos a seu respeito, mas eu quero dar a você aquilo que você deseja no seu coração. Eu quero dar a você os seus sonhos, eu quero dar a você os seus projetos. Por isso o salmista diz no Salmo 37, versos 4 e 5, diz: deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele, tu farás. Essa é a promessa de Deus para mim. Essa é a promessa do Senhor para você. Olha o que Davi fala. Vamos voltar para Davi. Olha o que ele diz. Verso 2: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol. Quando sai o sol da manhã, sem nuvens. Quando pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota da terra. Aí no verso 5 está o segredo que eu quero que você entenda. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um conselho eterno, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o fez brotar. Davi está dizendo: não importa o que estão falando da minha família, não importa se eu fracassei, não importa se a minha família está com problema, não importa se a minha família está com adversidade, Deus tem uma palavra empenhada comigo. Ele falou, e Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir, ainda que eu não tenha visto brotar, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. E sal da terra, a nossa família é a luz do mundo e o sal da terra. Creia nas promessas de Deus, creia na palavra do Senhor. A gente às vezes dá muito ouvido àquilo que os outros falam a nosso respeito, aquilo que as pessoas falam de nós. Não se preocupe com o que os outros falam.
a seu respeito. Ninguém pode mudar aquilo que você é. Só nós mesmos temos capacidade de paralisarmos os nossos sonhos, de paralisarmos a nossa vida. Ninguém sabe quem você é. Só eu e você. Só você sabe, melhor dizendo, daquilo que você é. Só eu sei aquilo que eu sou. Eu e Deus, ninguém mais. Só nós nos conhecemos. O manual da nossa vida está lá escondido em Deus. O manual da nossa vida está escondido no Senhor. Deus te chamou com um propósito. Deus chamou a sua casa, a sua família com um propósito. Mas precisa que eu e você, que nós tomemos uma atitude de fé. Assim como Davi toma uma atitude de fé. Ele crê nas promessas de Deus. Ele sabe que Deus tem uma promessa para ele. Olha, eu quero encerrar essa palavra mostrando a confiança que Davi tinha. Ele diz, olha no verso 6, porém os filhos de Belial, os filhos do mal, todos serão como espíritos que se lançam fora, porque se eles não podem pegar com a mão, mas quaisquer que os tocar, se amarrar de ferro e de arte e de lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Davi está dizendo, olha, aqueles que proferiram mal, aqueles que não confiam em Deus, esses cairão. Aqueles que não confiam no Senhor, eles serão destruídos. Mas eu confio no Senhor, eu creio em Deus, eu creio na promessa, eu creio na palavra. Ele tem uma palavra empenhada comigo, ele tem uma palavra empenhada com minha casa, com minha família. Entrega a sua família na mão do Senhor. Entrega a sua casa, a sua vida na mão do Senhor. Deixa o Senhor conduzir os teus passos. Deixa o Senhor conduzir a sua vida. Deixa o Senhor agir através de você. Quando eu falo isso, eu entendo bem a palavra que o apóstolo Paulo deixa para nós. O apóstolo Paulo disse assim, olha, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele diz, e a vida que eu vivo na carne, vivo-a no poder do Filho de Deus. Se Jesus passar de em você, conduzir os seus sonhos, conduzir seus projetos, conduzir sua casa, conduzir a sua família, Ele vai levar a sua família ao melhor que Ele tem para você. Ele vai levar a sua casa ao melhor que Ele tem para você. Não importa as dificuldades. Nós estávamos falando hoje, o irmão Aguilar estava aqui ensinando a respeito de família, porque a nossa revista está falando da família, nossa lição está falando da família, e ele estava aqui ensinando a respeito da família, e ele estava mostrando, eu disse para ele, a palavra do Senhor faz uma comparação, né, da igreja como noiva de Cristo, e Cristo é aquele que supre as necessidades da igreja, que guarda, que protege, e nós levantamos a questão aqui, mas mesmo a igreja protegida por Cristo, ela passa por dificuldade, não passa? Nós estamos passamos por adversidade, passamos por lutas, mas tem uma diferença. Jesus disse assim, eu venci o mundo. Você não está servindo Jesus que fracassou, você não está servindo Jesus que morreu, ficou sepultado. Não, estamos servindo Jesus que ressuscitou, vive para todo sempre e nos aguarda naquele dia que vai deixar. Minha família é luz do mundo e sal da terra. É interessante quando a gente lê esse verso, porque Jesus está dizendo, quando ele fala essas palavras, ele está dizendo, olha, não se acende uma candeia e coloca debaixo da mesa, mas coloca no velador, para que dê luz a todos os que entram na casa. Assim também ele diz, brilhe a vossa luz diante dos homens. Você pode até achar que não, mas tem lá talvez um vizinho, uma vizinha, ou alguém que olha e diz assim, eu queria ser como esta família, eu queria ter o que esta família tem. Às vezes a gente acha que a nossa família não é boa, achamos que a nossa família tem problemas e é ruim, mas lá fora tem pessoas que gostariam de ter o que você tem. Pessoas que gostariam de sentir o que você sente, de viver o que você vive.
Porque a sua família tem a proteção de Deus, tem a promessa do Senhor. A nossa família é a luz do mundo e o sal da terra. Não deixe ninguém rotular a sua casa, não deixe ninguém rotular os seus filhos, não deixe ninguém apontar o dedo, falar mal. Só você tem poder para profetizar bênção, só você tem poder para profetizar vitória para a sua casa, para a sua família. Então, quando você levantar de manhã, vai lá no quarto dos seus filhos, profetize vitória, profetize bênção. Ainda que o mundo esteja falando o contrário, fale a bênção de Deus, profetize a bênção do Senhor, porque só você tem a palavra profética. É a tua palavra que abençoa a sua casa, é a tua palavra que abençoa a sua família, é a tua palavra que vai fazer com que a sua casa continue sendo luz do mundo e sal da terra. Creia nisso no nome de Jesus Cristo. Você foi chamado para ser vencedor. Nós fomos chamados para sermos vencedores no nome do Senhor Jesus. E o Senhor nos aguarda. Se talvez você não esteja bem ainda, pastor, eu não estou bem, não estou firme, não estou tendo condições de profetizar, mas ainda assim, Davi está dizendo, olha, ainda que a minha casa não tenha sido perfeita, existe alguma família perfeita? Tem alguma família perfeita? Não tem, né? Todas elas têm problema. Todas elas. Alguns problemas maiores, outros problemas menores, todas elas têm problema. Todas elas têm dificuldade. Davi está dizendo, ainda que a minha família não seja tal para com Deus, ainda que minha família não seja tão perfeita para com Deus, contudo, Ele estabeleceu comigo. Levante a mão assim para os céus. Você que é pai, você que é mãe, ou você que é filho também, você tem a promessa de Deus. Fala comigo assim, Deus, o Senhor tem uma palavra profética empenhada comigo, e é na tua palavra que eu quero ver e profetizar a minha vitória. Você pode falar do Senhor, aleluia, é na palavra do Senhor, é na promessa de Deus, é na promessa do Senhor. Ele tem uma palavra empenhada conosco. Então não importa o que o mundo diga, não importa o que o mundo fale, Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus tem uma palavra com você. Deus tem um compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. É isso que Davi está dizendo. O mundo lá fora pode estar oferecendo, mas Deus tem um compromisso comigo. Deus tem um compromisso com a minha casa. Deus tem um compromisso com a minha família. Foi isso que você ouviu aqui nos testemunhos que nós ouvimos contar. Pastor, o Brasil está em crise, mas as portas estão abertas ao servo de Deus. O Antônio ali com a lojinha, não está vendendo, mas Deus tem que sustentar na loja. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é Senhor, Deus continua abençoando o teu povo, Deus continua abençoando a sua casa, Deus continue abençoando a sua família. Se você profetizar a bênção, se você profetizar a vitória, se você crê que Ele tem um compromisso com você, e viver debaixo desta palavra poderosa de unção, tudo será direcionado para o propósito que Deus tem para você. Creia nisso, em nome de Jesus. Para encerrar, fala comigo, minha família é luz do mundo e sal da terra. Fala assim, e ninguém vai me convencer do contrário. Aplauda o Senhor pela vida. Saia daqui nessa noite com essa palavra no seu coração. Eu quero te dar um segredo. Vou encerrar essa palavra com esse segredo. Às vezes a gente vem na igreja, ouve uma palavra de fé, e o culto acaba, você sai, glória a Deus, maravilha, Deus profetizou, Deus falou. Aí quando no dia seguinte surge um problema, você esqueceu da palavra do dia anterior. Aí eu já começo a chorar. Nós temos que nos lembrar da palavra. Como é que Jesus venceu Satanás? Pelo poder da palavra. Quando o diabo disse para ele, olha, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que está na boca de Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que está na boca de Deus. Ele foi lá buscar, lá na palavra de Deus, lembrar da palavra,
para vencer Satanás. Assim também somos nós. Ouviu uma palavra de vitória hoje? Sai agora do coração. E quando o diabo tentar te humilhar, quando o diabo tentar fazer você esquecer a promessa, diga para ele: olha, eu ouvi uma palavra de fé. É interessante você meditar nisso. Qual é a primeira palavra que o diabo disse para Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Qual foi a primeira palavra que Jesus ouviu quando saiu da água? Depois de ser batizado? Desceu uma pomba, o Espírito Santo sobre pomba, em forma de pomba sobre ele, e ouviu-se uma voz que dizia o quê? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele tinha acabado de ouvir que ele era Filho de Deus. E quando ele chega lá, o diabo diz: se tu és, como sim, rapaz, eu acabei de ouvir agora, meu pai falou comigo, meu pai conversou comigo, eu sou e vou continuar sendo, e vou embora, porque está escrito na palavra, que nem sai de boca de homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Creia nisso, creia nas palavras do Senhor, viva pela palavra do nosso Deus. Aplauda o Senhor com alegria.